segunda parte, nós vamos tratar dos sulfetos e sulfatos. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês os elementos nativos no Vesta, para vocês verem a composição. Conforme nós discutimos na primeira parte, nós temos que os elementos nativos do tipo metálico, como o ouro e a prata, que eu trouxe para vocês como exemplo, nós temos eles no mesmo sistema cristalino, ou seja, no sistema isométrico, e eles geralmente são cubos de faces centradas, ou seja, além das pratas que tem nas extremidades, nós temos também a prata completando as faces desse sólido. Assim como o ouro também, né, que ele é caracterizado por um cubo de face centrada. E a característica principal deles é a questão do elemento químico se unindo para formar o mineral. Então, nós temos o elemento químico ouro se unindo para formar o mineral ouro, e nós temos o elemento químico prata se unindo para formar o mineral platina. E outra característica também é que, devido a esse arranjo deles, e também ao fato de que eles não possuem outros elementos químicos na estrutura, a condutividade térmica e elétrica deles é muito alta por isso. Então, essa é a característica dos metais. No caso dos metais, como é o caso do enxofre, nós temos o elemento enxofre se unindo em cadeias, né? Porém, essas cadeias elas não tocam uma na outra. E isso é o que garante a propriedade deles de não serem bons condutores térmicos nem elétricos. E percebam que nós temos apenas um enxofre se unindo para formar o mineral enxofre. O caso dos minerais não metálicos, como é o diamante e a grafita, uma das características deles é que eles possuem sistemas cristalinos diferentes. Enquanto o ouro e a prata, que são metais, eles possuem o sistema isométrico, nós temos o diamante no sistema isométrico. Por outro lado, a grafita, que é um polimorfo dele, ou seja, possui a mesma composição química, ela possui um arranjo cristalino diferente. Ela já é mais do sistema tetraédrico. Então, nós temos, devido ao diamante ser formado em ambientes de altas pressões e altas temperaturas, nós temos essas camadas muito bem compactadas, se ligando, né? Então, a gente tem a ligação das camadas entre si, e isso é o que caracteriza a propriedade física de dureza dela ser tão elevada. Ou seja, o diamante é o que tem a dureza mais alta, tem a dureza 10, segundo a escala de Mohs. Enquanto a grafita, ela tem uma boa ligação química, uma ligação química forte, aqui nessas camadas do carbono, porém, existe uma vacância entre as camadas. Essa vacância, ela é aproximada, ela é unida pela ligação de Van der Waals. Devido a ser uma distância grande, essa ligação ela é fraca. Tanto é que a ligação de Van der Waals é uma das mais fracas que tem. Então, nas camadas, nós temos uma ligação mais forte, e entre camadas, né, entre as camadas que formam essa vacância, nós temos uma ligação mais fraca, que é o que caracteriza a dureza baixa da grafita. Então, ressaltando, nós temos os elementos nativos, que são compostos apenas por um elemento químico se unindo para formar todo o mineral. Nos sulfetos, né, nós temos a caracterização do ânion S2- para formar os sulfetos. Geralmente a gente tem uma fórmula química XN e ZN. Quando eu falo fórmula geral, eu quero dizer que esse XN é o local onde vai entrar um cátion, no caso dos sulfetos, um cátion metálico, e o ZN é onde vai entrar o ânion de enxofre. A grande maioria desses minerais, eles são opacos, eles possuem cores distintas e eles têm traços caracteristicamente coloridos. É
característica básica do grupo dos sulfatos, dos sulfetos. Uma importante classe de minerais, né, os sulfetos, ela forma pelo o ânion de S2 e ela é muito importante porque a maioria dos minerais minérios ela é constituída por sulfetos. O sulfato, por outro lado, ele é um tipo de mineral que evolui, ele decorre do enxofre, do sulfeto, só que com o acréscimo do oxigênio, ou seja, sem a oxidação, né? Então, os sulfatos eles são caracterizados pelo SO4-2. Os sulfetos eles são compostos de enxofres e metais. Essa é uma característica importante e é o que define os sulfetos. Então, a gente tem um ânion de enxofre mais um ânion de metal ou de algum semimetal, no qual o enxofre ele desempenha o papel de ânion, que é o coordenador e centralizador na estrutura cristalina do composto. Isso aqui é apenas uma explicação do que são os metalóides. Em resumo, os metalóides eles são semimetais, né? Eles são intermediários entre os metais e os não metais. E eles têm as características de ser quebradiço, brilhante e sólido. A estrutura do sulfeto ela varia segundo a espécie. São encontrados enxofres com coordenação octaédrica regular, ou seja, com 8 ligações, ou tetraédricas, que possuem 4 ligações. Em muitos sulfetos simples, como a galena, que é o sulfeto de chumbo, o PBS, e a esfareolita, que é o sulfeto de zinco, né, são exemplos desses sulfetos octaédricos ou tetraédricos. Em sulfetos mais complexos, como também em sulfossais, a gente pode encontrar poliedros de coordenação distorcida, que é o mais comum quando entra mais de um elemento, né, ele tende a expandir a estrutura cristalina perfeita que o sulfeto tinha. Aqui no caso seria essa coordenação octaédrica e tetraédrica. O tipo de ligação predomina a iônica e a covalente. Então, no caso dos sulfetos, a gente tem a predominância de ligações iônicas covalentes, que são aquelas ligações mais fortes. A ligação metálica, ela costuma ocorrer apenas entre metais. Por exemplo, lá dos elementos nativos, ela é típica relação metálica lá nos minerais, nos elementos metálicos, como o ouro, a prata. Já aqui nos sulfetos, como tem a participação do enxofre, ela acaba sendo do tipo iônica e convalente, que é uma ligação não tão forte, tão convexiva quanto a dos metais, mas que tem uma força relativamente alta. Exemplos desse tipo de ligação, desse tipo de minerais de sulfetos, nós temos a pirita, a calcopirita, a pirrotita, a galena e a esferolita, além da bornita, a petrandita, a convelina, o cinábrio, o realgar, a molibdenita e a arsenopirita, que é a pirita com arsênio, que elas não são tão comuns quanto esses outros citados aqui em cima. Apresentando para vocês os minerais de sulfetos, nós temos aqui o sulfeto de ferro e cobre, que é conhecido como calcopirita. Nós temos as ligações tetraédricas do cobre com o sulfeto, ou seja, ele possui 4 ligações com o sulfeto, e o ferro também numa ligação tetraédrica com o sulfeto. Como existe o compartilhamento de sulfetos, nós temos que aqui na união entre o ferro, o sulfeto e o cobre, nós temos uma particularidade de que é uma ligação um pouco mais fraca, porque existe compartilhamento desse sulfeto. Então, ela não seria tão resistente quanto no caso da galena, onde o chumbo divide o sulfeto apenas entre si. Então, nesse caso, como eles são metais, eles tendem a ter uma ligação mais forte. Mas nesse ponto onde há o compartilhamento, é um ponto propício
para desenvolver fraturas, caso você aplique pressão, força suficiente sobre esse mineral. A galena, como foi comentado, aqui nós já temos uma ligação do tipo octaédrica. Não, essa aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa daqui é uma coordenação octaédrica, né, porque ela tem 6 elementos circundando ela. E nós temos que é uma ligação mais forte, que nós temos um metal compartilhando apenas entre si o sulfeto. Então, ela acaba sendo uma ligação mais forte do que na calcopirita, que nós temos a divisão do sulfeto pelo ferro e o cobre. O que é importante ressaltar para vocês é que esse grupo dos sulfetos, eles têm essa característica de possuir apenas o elemento enxofre ligando com um elemento metálico. Então, essa é a característica aniônica predominante dos sulfetos. Nós temos o elemento de enxofre ligando com o elemento metálico. Pode ser tanto um elemento metálico, como aqui no caso da galena, que a gente tem um enxofre ligando com o chumbo, quanto mais do que um elemento metálico. Por exemplo, aqui na calcopirita, que nós temos apenas um enxofre ligando com o ferro e o cobre. Cristaloquímica dos sulfatos. Essa é a breve apresentação de como funciona para a gente partir do sulfeto para o sulfato. Eu lembro que a gente comentou logo atrás ali na aula falando que os sulfatos é uma variação não oxidada dos sulfetos. Então, aqui tem uma explicação um pouco mais genérica para vocês entenderem como isso funciona. Na estrutura dos sulfetos, o enxofre ele ocorre na forma de grande ânion bivalente de sulfeto, ou seja, aquele S-2, né? Este íon ele resulta do preenchimento por elétrons capturados de duas valências na camada eletrônica mais externa. Ou seja, ele tem o -2, ele acaba recebendo outro elemento que preenche esses dois, né, que estão, que no caso recebe esses dois elétrons que estão sobrando, e aí os 6 elementos que normalmente eles ficam presentes nessa estrutura, né, que são perdidos, eles dão lugar a um íon pequeno de S mais 6, que tem mais ou menos um raio de 0,2 anos. E eles possuem alta carga positiva e eles são altamente polarizados. Isso ocorre em uma coordenação tetraédrica com átomos de oxigênio que estão à sua volta. Ou seja, ele recebe esses átomos, esse íon de enxofre, ele recebe esses átomos de oxigênio. A ligação entre o enxofre e o oxigênio nesse tipo de grupo iônico, ela é muito forte e convalente nas suas propriedades, produzindo grupos fortemente ligados que não compartilham o oxigênio. Então, essa daqui é uma característica predominante dos sulfatos. Nós temos o enxofre recebendo 4 oxigênios, e isso produz uma ligação iônica muito forte e convalente, porque ela não compartilha oxigênios. Esses grupos aniônicos, que formam as unidades fundamentais dos sulfatos, ela é caracterizado por esse ânion aqui, que é o SO4-2, que é o ânion dos sulfatos. Então, quando vocês veem o enxofre sozinho, nós temos sulfetos. Quando nós temos o enxofre ligado a 4 oxigênios, nós temos os sulfatos. Dentre os sulfatos hidratados, nós temos a gipsita, que ela é formada por cálcio, enxofre, os 4 oxigênios, mais 2 moléculas de água. Ele é o mineral mais importante e o mais abundante desse grupo dos sulfatos. As ligações entre as moléculas vizinhas de água, elas são fracas, ou seja, essa ligação aqui, ela é extremamente forte. Então, a estrutura, ela consiste nos grupos de SO-4, ligando com o cálcio mais 2 e formam uma ligação extremamente forte. Por outro lado, a ligação entre as moléculas vizinhas, que no caso é a água, ela é uma ligação fraca. E isso é o que caracteriza
a clivagem boa que nós temos na gipsita, que é o mineral hidratado. Então, essa clivagem, essa separação aqui, ela vai gerar pontos de fraqueza na estrutura, que é nesse eixo 0,1, 0,1,0. E quando a gente tem a perda dessas moléculas de água, seja por algum processo metamórfico, por exemplo, que ele tem uma tendência de compactar os minerais e retirar a água do sistema, nós temos o colapso da estrutura da gipsita, que ela acaba se tornando no polimorfo dela, ou seja, ela possui a mesma fórmula química, né? No caso, o cálcio, o enxofre e o oxigênio, só que com a perda dessa água, a água saiu do sistema. E aí esse polimorfo ele é chamado de anidrita, que é formado apenas pelo CaSO4. E como a gente perde a água do sistema, eu vou mostrar para vocês aqui, a gipsita, como a gente perde essa água do sistema, que é o que está causando essas vacâncias aqui, esse mineral ele acaba sendo compactado, essas camadas elas são unidas, né, elas são levadas para mais próximas umas das outras, e isso acaba diminuindo o espaço entre elas, e já acaba com essa clivagem. Então, na anidrita, nós já não temos uma clivagem boa, igual nós temos na gipsita, e isso também diminui o volume desse mineral, né? Porque ele está mais compactado, ele está mais junto, então o volume dele diminui. Então, aqui o mineral gipsita, aqui está mostrando as ligações, né, do cálcio, do enxofre e dos oxigênios. E aqui é onde entram as moléculas de H2O. Então, nós temos as moléculas de H2O aqui, criando essa vacância e causando a questão da clivagem boa desse mineral da gipsita. E aí, quando a gente tem a compactação, né, isso aqui some, a gente não tem mais a molécula de água e a gente acaba com o mineral anidrita. Então, o que é importante, característica principal desse grupo dos sulfatos, é isso daqui, ó. Nós temos um elemento não necessariamente metálico. No caso do sulfeto, é necessário que seja metálico ou pelo menos semimetálico. Já nos sulfatos não tem necessidade de ser. E nós temos o enxofre e o oxigênio. Então, se nós temos um mineral que ele possui o enxofre e o oxigênio fazendo ligação com o mineral não metálico, nós estamos falando de sulfatos. Então, apenas recapitulando. Os elementos nativos possuem um elemento químico se unindo apenas entre si para formar um mineral. No sulfetos, nós temos um elemento metálico ou mais do que um elemento metálico se unindo apenas com o enxofre para formar os sulfetos. E nos sulfatos, nós temos um elemento químico, não necessariamente metálico, se unindo com o enxofre e com o oxigênio para formar os sulfatos. Beleza? Bom, isso era o que eu queria passar para vocês. Infelizmente, a gravação da aula que eu postei para vocês ontem estava sem áudio, então eu regravei para vocês. Acabei compactando as duas últimas partes em uma parte só. Espero que tenha ficado bem explicado. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês, via WhatsApp, via e-mail. E aguardo vocês na nossa próxima aula.